Para quem está em sala de aula ensinando matemática, o dilema é real. Como é que a gente ensina a pensar num mundo onde a resposta está literalmente a um clique de distância? Pois é, a calculadora, a inteligência artificial são ferramentas que vieram para ajudar, mas que, no fundo, podem estar enfraquecendo a capacidade de raciocínio da turma. Hoje, a gente vai mergulhar na raiz desse problema e, o mais importante, em estratégias práticas para transformar a aula de matemática numa verdadeira academia para o cérebro. Olha só que ideia poderosa para a gente começar. Pensa nisso. A ciência já provou que o nosso cérebro, a máquina em si, não muda há milênios. A mesma capacidade cerebral que permitiu aos nossos ancestrais erguer pirâmides é a que está na cabeça de cada aluno hoje. O potencial bruto sempre esteve aí, intacto e imenso. E é aqui que a gente encontra o grande paradoxo do nosso tempo. O hardware, o cérebro, continua sendo uma máquina de ponta. Mas o jeito que a gente usa, esse mudou. E muito. A gente está terceirizando o nosso pensamento, passando o trabalho de raciocinar para a tecnologia. E essa conveniência toda, claro, tem um preço. E ele é bem alto. Então, nessa primeira parte, vamos firmar essa ideia. Entender que a capacidade cognitiva humana não mudou é crucial. Isso mostra que o problema que a gente enfrenta hoje não é uma falha de fábrica, e sim uma crise de uso. Agora sim, vamos direto ao ponto. O que acontece quando a gente para de exercitar o cérebro? É aí que entra o conceito de descarga cognitiva. Ao passar o trabalho de pensar para uma ferramenta, a gente está, na prática, ensinando o nosso cérebro a não pensar. É como um músculo que, sem uso, começa a atrofiar. E essa imagem aqui mostra o tamanho do estrago. Dá uma olhada. A linha preta, lá em cima, retinha, é a capacidade total do cérebro, sempre em 100%. A linha vermelha, que despenca, é o quanto a gente de fato usa desse potencial. E esse vão enorme entre as duas é o que estão chamando de fosso de atrofia. É todo o poder de fogo que a gente está deixando de usar. E isso não é só teoria, não. Olha o impacto disso no mundo real. Os dados mostram uma ligação direta e que assusta. A linha azul é o uso de ferramentas de IA pelos estudantes, subindo que nem foguete. A linha vermelha é a média de notas caindo na mesma velocidade. A gente está trocando o saber de verdade pela aparência de saber. Certo, o cenário não é dos melhores. Mas e aí, como é que a gente vira esse jogo? A primeira batalha acontece num campo que parece simples, a lógica por trás de tudo. A gente precisa mostrar que a sintaxe da matemática, tipo a ordem das operações, não é um monte de regra aleatória. É a gramática do pensamento lógico. Ah, essa pergunta, quem é professor de matemática fundamental já ouviu, com certeza. E uma pergunta ótima, porque a resposta para ela é a chave para destravar a compreensão de verdade. Não é sobre decorar, é sobre conseguir comunicar uma ideia de forma clara, sem dar margem para confusão. Essa imagem aqui mata a charada. Sem uma regra clara, a mesma conta, 4 mais 3 vezes 5, pode dar dois resultados totalmente diferentes. Se a gente lê direto, dá 35. Se a gente segue a regra, dá 19. A ordem das operações existe para a matemática ser uma língua universal. Ela garante que uma pergunta tenha uma só resposta certa. Ela basicamente bota a ordem na casa. E aqui está o pulo do gato para nós, educadores. Nosso trabalho é tirar o aluno do conhecimento declarativo, que é só decorar a sigla, a regra, e levar para o conhecimento procedimental, que é quando ele entende o porquê da regra e a usa de forma natural. É a diferença entre ler a receita de um bolo e saber cozinhar de verdade, com intuição. E essa mudança de chave é o melhor que a gente pode fazer pelos alunos. Tá, mas como a gente faz isso na prática? Nessa parte, a gente vai ver algumas ferramentas. Vamos falar de como criar modelos mentais que transformam regras que parecem abstratas em algo lógico, intuitivo, que o aluno não esquece mais. É assim que se constrói o domínio de verdade. Vamos focar em duas analogias que são, olha, sensacionais. Principalmente quando os alunos dão de cara com números negativos pela primeira vez. Uma delas transforma a matemática em uma história sobre dinheiro, a outra em movimento no espaço, usando o próprio corpo. As duas forçam o cérebro a visualizar, a raciocinar, em vez de só decorar. A analogia do livro Razão Financeiro é brilhante pela simplicidade. Pensa assim, número positivo é dinheiro que você tem, um ativo. Número negativo é dívida. Então, somar um positivo, você recebeu dinheiro, seu saldo aumenta. Somar um negativo, chegou conta nova, seu saldo diminui. Subtrair um positivo, você pagou algo, seu saldo diminui. A lógica é super intuitiva. E agora, o momento ahá, a mágica que muda tudo.
subtrair um número negativo. O que é isso no nosso mundo financeiro? É remover uma dívida. Pensa só, se o banco te liga e fala que perdoou uma dívida sua, o que acontece? Você ficou mais rico, seu saldo final aumenta. Pronto, menos com menos dá mais, não porque uma regra mandou, mas porque faz todo o sentido no mundo real. Isso é o conhecimento procedimental em ação. A outra analogia é mais física, usa o espaço e bota a memória de trabalho para ralar. Imagina um aluno numa linha numérica no chão. Ele está na posição -2. A conta é -2 menos -3. O sinal negativo do 3 faz ele se virar para a esquerda. O sinal de subtração é o comando ande de costas. Agora, se ele está virado para a esquerda e dá 3 passos para trás, ele se move para a direita e vai parar no +1. O cérebro não decora, ele simula. A resposta se torna inevitável. Com ferramentas assim, a gente consegue mudar o propósito da aula de matemática. Ela deixa de ser só sobre achar respostas e passa a ser sobre construir um cérebro capaz de encontrar essas respostas por conta própria. E esse conceito é a chave de tudo. Sabe quando o aluno está lá, sofrendo, quebrando a cabeça com um problema? Aquilo não é um sinal de que algo vai mal. É o cérebro dele malhando. É a tal da luta produtiva. É nesse esforço que as conexões neurais se fortalecem. A dificuldade não é o que atrapalha o caminho. A dificuldade é o caminho. E essa é a grande mensagem que fica. As regras da matemática, a sintaxe, não são peças de museu. Elas são os equipamentos da academia da mente. Cada cálculo feito sem calculadora é uma repetição que fortalece um músculo cognitivo. Ensinar isso, hoje em dia, é lutar pelo futuro do pensamento crítico. Então a gente encerra com esse chamado. A pergunta não é mais será que devemos, mas sim como. Como é que a gente pode, em cada exercício, em cada explicação, transformar a aula de matemática num treino de verdade para o cérebro? Porque a resposta para essa pergunta pode muito bem definir a capacidade de raciocínio de uma geração inteira.